Ontem nós tivemos mais um importante e grave capítulo na CPI que vem apurando possíveis manipulações de resultados no futebol brasileiro. William Rogato, suspeito de manipular 2 partidas no futebol brasileiro, prestou depoimento à CPI e fez acusações e revelações muito graves. E antes da gente realmente começar, é importante destacar que tudo que eu vou falar aqui foi dito por ele. Não é coisa que eu tô dizendo, mas sim ele revelou, ele fez acusações nessa CPI que tá apurando manipulações de resultados do futebol brasileiro. Bom, primeiro ponto. Ele disse que ele é somente uma parte desse esquema, que é muito maior e que acontece há mais de 40 anos no futebol brasileiro. Porque nos últimos tempos muito tem se falado, por causa das casas de aposta A ou B, manipulação, mas não. Ele diz que isso é muito mais antigo, que acontece há quase 5 décadas no futebol brasileiro, há mais de 40 anos no nosso futebol, então que não é novidade e vem de muito antes do que esse boom que nós estamos vendo das apostas no Brasil. E ele disse mais, que ele foi responsável por rebaixar 42 clubes do futebol brasileiro. É muita coisa, torcedor que está me acompanhando. 42 clubes do nosso futebol. E ele disse que o esquema envolve muitas pessoas, desde grandes empresários que entram junto para comprar jogadores e árbitros, até realmente dentro dos próprios clubes, onde ele teria acordos com presidentes de clubes para ajeitar tudo para manipular os resultados. Ele afirmou que ele começou sozinho nesse esquema, mas que com o tempo foi agregando então mais pessoas e que com isso trouxe, obviamente, além das partes do jogo, como presidentes de clubes, jogadores e árbitros, investidores, como falei agora há pouco, como empresários, vereadores, prefeitos, pessoas influentes na sociedade. Ou seja, muita gente estaria envolvida na manipulação de resultados no nosso futebol. Ele afirmou ainda que onde mais ele ganha dinheiro com manipulação é justamente nas derrotas. E que quando tem ali 2 jogadores já envolvidos no esquema, isso já é o bastante na maioria das vezes para mudar o resultado da partida. Afinal, 2 jogadores dos 11 em campo por tal time acabam atrapalhando e acabam tendo este poder, na maioria das vezes, de realmente mexer no resultado, realmente prejudicar os seus times. E mais, ele disse que onde ele mais ganhou dinheiro foi justamente rebaixando equipes em diferentes divisões. E ele afirmou que, obviamente, hoje, onde ele vinha ganhando mais dinheiro, era justamente em divisões inferiores, jogos menores, times de menor expressão, mas que também tem times da Série A envolvidos. E jogadores, conforme ele, muito importantes e que ele vai revelar os nomes diretamente para a CPI. Ele afirmou que ele tem capturas de tela, tem conversas e tem vídeos que serão entregues para a CPI comprovando o que ele está dizendo. Porque é importante ressaltar, embora ele esteja fazendo diversas acusações, ele ainda não apresentou provas, mas afirmou que vai apresentar e que tem tudo registrado. Então ele afirma que além, obviamente, dos times em divisões menores, jogos de menor expressão, tem time da Série A envolvido e ele disse mais, jogadores que ninguém imagina e que quando for revelado, os torcedores vão ficar, não é possível isso, não é possível que esse cara esteja entregando. E ele disse ainda o seguinte, citou o nome de um time. Ele afirmou que todos os jogos do Palmeiras que ele apostou no ano passado, ele venceu. E aí o Jorge Cajuru, que é o presidente dessa comissão, questionou. Não, mas peraí, como assim jogos do Palmeiras tu venceu? Então quer dizer que aquele Palmeiras 5, São Paulo 0 do ano passado, tu também venceu? E ele confirmou que sim, e que muitas vezes não era a manipulação dele, mas a informação corre e a informação chegou até ele e ele acabou apostando. Mas repito, ele fez essas acusações graves, ele falou tudo isso, mas ainda sem apresentar provas, embora ele afirme que tenha e que vai entregar nas mãos da CPI. E ele revelou ainda que embora ele tenha assim embolsado muito dinheiro com o passar dos anos com manipulações, com supostas manipulações de resultados no futebol brasileiro, tem gente muito maior do que ele envolvida nisso. E segundo ele, gente muito poderosa
perigosa e que ele não pode falar publicamente quem são, porque, embora sim, ele seja grande no esquema, essas pessoas são perigosas e são maiores do que ele. É importante ressaltar, ele deu esse depoimento em vídeo porque ele tá em Portugal, mas falou que se ele tiver que pagar realmente, que ele é réu confesso, ele disse: eu sou réu confesso, eu admito que eu fiz, então se eu for condenado eu vou pro Brasil e vou acabar pagando. Ele afirmou ainda que o que motivou ele a estar dando esse depoimento é para tentar acabar com esse esquema, embora ele acredite que, como acontece há muitos anos, há muitas décadas, não vai acabar nunca. Vão prender um ou outro, mas a máquina vai seguir girando, vai seguir funcionando e as coisas vão seguir acontecendo. Ele disse que uma das coisas que motivou ele foi ver torcedores, por exemplo, do Corinthians brigando com torcedores rivais e uns matando os outros, enquanto quem deveria se importar com o futebol realmente, jogadores, presidentes de clubes, não se importam e estão manipulando resultados. Ou seja, o torcedor tá sofrendo, o torcedor tá brigando, o torcedor tá gastando, os mais extremistas estão se matando por causa de futebol, enquanto tá tudo sendo manipulado. Quem realmente é responsável pelo espetáculo tá manipulando e não tá nem aí pros torcedores. E outra coisa muito importante que ele disse é que sim, há este esquema, há esta máfia, mas, segundo ele, a maior máfia está dentro da CBF. Ele disse que a maior máfia hoje do futebol brasileiro está dentro da Confederação Brasileira de Futebol e de outras federações do futebol brasileiro. Ou seja, diretamente ele acusa hoje a maior federação do futebol brasileiro, a responsável por todas as competições nacionais, de ser uma máfia e de ter o poder de manipular as coisas. E mais, como ele disse que trabalha com rebaixamentos, ele afirma que os grandes times, que os grandes clubes do futebol brasileiro jamais vão cair porque a CBF não vai deixar, porque as federações não vão deixar. Então isso é gravíssimo e coloca em xeque todo o nosso futebol. Eu tô aqui todos os dias falando contigo sobre o internacional, sobre o futebol no geral, como tô falando nesse vídeo, e a gente sofre, a gente vibra, a gente gasta, a gente torce. E pode ser tudo manipulado. Na verdade, nós, torcedores, podemos ser somente um bando de trouxas que torcemos, que sofremos, enquanto tá todo mundo não ligando, embolsando dinheiro e manipulando as coisas. A gente pode estar criando expectativa, a gente pode estar gastando mais do que deveria, para simplesmente quem é realmente responsável pelo espetáculo tá cagando para isso. E mais, por último, ele disse o seguinte, ele deu valores. Ele disse que hoje um árbitro de futebol ganha em torno de R$7 mil por partida. Então que ele chegava e oferecia 50 mil pro árbitro manipular o jogo. Segundo ele, isso era dar dignidade pro árbitro colocar, por exemplo, comida na mesa da família dele. Afinal, se a CBF, que é uma entidade bilionária, não paga realmente como deveria, paga R$7 mil por partida, ele oferecia 50 por um trabalho mínimo, segundo ele. E o mesmo serve para jogadores de times menores. Então que é muito fácil, muitas vezes, conseguir ludibriar, conseguir comprar árbitros e jogadores porque estes ganham pouco. E aí ele acusou a CBF. Ele afirmou que isso também faz parte da suposta máfia da Confederação Brasileira de Futebol. Que a CBF ganha muito dinheiro, tem muito dinheiro e não repassa para os árbitros. E que, portanto, isso torna mais fácil para quem é do esquema conseguir comprar os árbitros do futebol brasileiro. Então, enquanto um árbitro, segundo ele, ganha 7 mil, ele oferece 50 mil por um trabalho de 90 minutos e muitos árbitros acabam aceitando. Enfim, mais um verdadeiro escândalo no nosso futebol. E ele afirmou que o John Textor, que está sendo tirado como maluco por muitos presidentes de clubes e por muitos jornalistas, não é tão louco assim. E que, inclusive, ele manipulou resultados contra o Botafogo no ano passado. Que, inclusive, ele esteve envolvido em manipulações contra o Botafogo no ano passado. Isso vai dar muito pano para manga. Repito, tudo isso que ele falou, ele não apresentou provas, mas afirmou, confirmou que vai entregar tudo para a CPI que está apurando manipulações no futebol brasileiro. Um esquema de mais de 40 anos, torcedor. Como eu disse, é decepcionante, é triste, mexe com todo o sentimento de torcedor, faz pensar até onde
Vale a pena tudo o que a gente faz? Até quando vale a pena realmente a gente ficar tão envolvido com o futebol? Enquanto parece cada vez mais, quanto mais declarações surgem, quanto mais a CPI apura, parece que cada vez mais o futebol realmente é podre e nós somos somente uma peça, idiotas para entregar dinheiro nas mãos deles, enquanto muitos deles não estão nem aí pro torcedor. Mas enfim, essa é a informação, um depoimento bombástico, escandaloso e mais um importante capítulo nessa CPI que tá apurando manipulações no futebol brasileiro. E agora, antes da gente encerrar, eu quero saber a tua opinião. Como é que tu te sente sabendo de tudo isso? Como é que tu te sente como torcedor ouvindo esse depoimento, ouvindo essas declarações? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia que a gente sempre troca respeitosa aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, é colorado ou não é colorado? Aqui tem conteúdo sobre tudo. Nos shorts tem mais conteúdo sobre o mundo do futebol no geral. Então te inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!